Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O passageiro que estava no carro de luxo no acidente do último domingo está internado na UTI de um hospital em São Paulo. Ele precisou retirar o baço e tem 4 costelas quebradas. Depoimentos de testemunhas reforçam a versão de que Fernando Sastre Filho bebeu antes do acidente. Esta mulher foi a primeira a chegar ao local do acidente. No mesmo dia, ela conversou com o jornalismo da Record e deu detalhes sobre o que tinha acontecido. Eu cheguei próximo da Porsche, mas não consigo te precisar se as garrafas eram realmente de bebidas, mas haviam garrafas no passageiro, no chão do passageiro, na cor verde. 2 dias após o acidente, ela prestou depoimento e não falou sobre as garrafas para a polícia, mas disse que Fernando Sastre Filho aparentava estar bêbado. De acordo com o inquérito, apenas um relógio foi encontrado dentro do carro. Outra testemunha, ouvida na quarta-feira, disse que Fernando bebeu uns drinks no jantar e que a discussão gravada na saída do clube de pôquer, onde Fernando ganhou R$ 675, aconteceu porque ele estava alterado e a namorada não queria que ele dirigisse. Fernando negou ter consumido bebida alcoólica antes do acidente. O Jornal da Record teve acesso a trechos do processo que investiga o acidente que causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana. Um desses documentos, feito pelo delegado de plantão no dia, aponta erros cometidos pela guarnição da PM que atendeu à ocorrência. Erros que, segundo este delegado, dificultam a compreensão do que aconteceu. A primeira falha apontada é o intervalo de 5 horas entre o acidente e o registro da ocorrência na delegacia. O delegado diz que as testemunhas só foram identificadas no local do acidente e não foram levadas à delegacia. O documento também aponta como erro a liberação do investigado para que a mãe o levasse a um hospital, o que não aconteceu. Para o Ministério Público, ainda não há razões para oferecer denúncia contra Fernando Sastre Filho. Ainda assim, o documento aponta que o ato da mãe dele, Daniela Medeiros Andrade, atrapalhou as investigações. A defesa de Fernando Sastre Filho protocolou hoje no processo as ameaças que ele e a mãe receberam. Tanto a família quanto os advogados vêm sofrendo ameaças, isso será relatado posteriormente. A expectativa agora é pelos depoimentos da namorada de Fernando e dos policiais militares, que também devem falar na sindicância que vai apurar a conduta dos agentes que atenderam à ocorrência. Veja agora outros destaques do dia. Escritora é atacada por cães pitbull e está em estado grave no Rio de Janeiro. Defesa de Robinho pede redução de pena por estupro na Itália. Centro de São Paulo volta a sofrer com falhas no fornecimento de energia. Na região metropolitana do Rio, mais de 2 milhões de pessoas estão sem água há 3 dias. Presidente Lula marca reunião no fim de semana para discutir comando da Petrobras. Israel reabre passagem para entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. E no futebol, os detalhes da grande final do Paulistão no domingo. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. A polícia prendeu os tutores dos cães da raça Pitbull que atacaram uma escritora de livros infantis no Rio de Janeiro. Roseana Murray perdeu parte do braço e está internada em estado grave. Quando funcionários da prefeitura de Saquarema chegaram, os 3 cachorros estavam dentro da casa dos tutores, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Eles foram levados para um canil municipal. Mais cedo, soltos na rua, os animais atacaram a escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos. Em estado grave, ela foi transferida de helicóptero para um hospital público em São Gonçalo, na região metropolitana da capital. Segundo testemunhas, a escritora chegou a ser arrastada durante o ataque. Roseana passou por cirurgia e teve que amputar parte de um braço e uma orelha. Os tutores dos cães foram presos à tarde por suspeita de maus tratos animais e lesão corporal culposa,
quando não há a intenção de ferir. Constatado que o local onde os animais estavam guardados era um local salubre, com alimentação inadequada, eles estavam debilitados e, segundo até a veterinária, estavam estressados e muito ofegantes. Aqui no estado do Rio de Janeiro, existe uma lei que determina regras para cães ferozes, assim como os da raça Pitbull, desde 2005. Eles são banidos das praias e só têm permissão para circular em locais públicos se estiverem com guias e focinheiras, como essa aqui, por exemplo. Além disso, só podem ser conduzidos por maiores de idade. Os tutores que não cumprirem essas normas estão sujeitos a multa de até R$ 22.600. Rosiana Murray é formada em literatura francesa e começou a escrever poesia para crianças na década de 80. São cerca de 100 livros publicados, pelos quais já ganhou prêmios, inclusive da Academia Brasileira de Letras. Felipe é doutor em literatura e pesquisa a obra de Rosiana. Ele torce pela recuperação da escritora. Ela tem livros para serem publicados esse ano. Ela fez uma postagem ontem sobre isso. E a gente quer estar com ela lá nesses lançamentos que vão ser feitos esse ano. Além do Rio de Janeiro, outros estados e cidades possuem legislações sobre cães da raça Pitbull. Veterinários defendem que ataques violentos podem ser evitados com adestramento e cuidado. Criado no século XIX na Inglaterra, o Pitbull foi desenvolvido para participar de lutas contra outros animais. Nos Estados Unidos, fazendeiros passaram a usar os cães para caçar. Por ser um cachorro musculoso e forte, os ataques a humanos costumam chamar a atenção por serem violentos. No ano passado, animais mantidos em situação de maus tratos mataram uma idosa em Mairiporã, na Grande São Paulo. Os cães foram resgatados e levados para um local de adestramento. Também em São Paulo, um ano antes, o triatleta Thiago Beloube foi atacado por 6 pitbulls enquanto treinava. Ele recebeu mais de 60 mordidas. O tutor dos animais foi condenado a 2 meses de prisão em regime semiaberto. A recuperação foi bem demorada. Passei por 4 hospitais, 4 cirurgias. Hoje, depois de 2 anos, eu tenho uma limitação. Justamente pelo risco de ataques, organizações internacionais estimam que os pitbulls sejam proibidos ou enfrentem sérias restrições em pelo menos 29 países. No Reino Unido, por exemplo, é contra a lei criar, vender ou doar cães desta raça desde 1991. Já na Espanha, o tutor precisa implantar um chip no pitbull e ainda fazer um seguro contra possíveis ferimentos causados a terceiros. No Brasil, as regras dependem de cada estado ou cidade. Nos municípios de Curitiba, Vitória, Boa Vista, Manaus e Belém, animais de raças consideradas violentas precisam estar com guias, coleiras e focinheiras para circular em locais públicos. O mesmo acontece em todas as cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Já em Goiânia, as regras são mais rígidas. É proibida a comercialização de pitbulls e os animais precisam ser castrados a partir do 6º mês de vida. Essa médica veterinária acredita que essa é uma decisão radical. Para ela, o que define o grau de agressividade de um cachorro é o tipo de criação. Vai muito do tutor, do ambiente, das condições em que esse animal é submetido, se ele tem reforços positivos ou não, se ele é submetido a um adestramento com violência ou com recompensas positivas. O Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo defende que os animais tenham microchips e registro para que seja possível identificar os tutores. No caso de um ataque como esse, a gente tem a quem responsabilizar, porque é o responsável pelo animal que é o responsável por não deixar esse animal ter acesso à rua sem supervisão. O centro de São Paulo voltou a sofrer com falhas no fornecimento de luz hoje. Esta semana, o ministro de Minas e Energia já havia pedido uma investigação sobre os problemas para a Agência Nacional de Energia Elétrica. O ministro chegou a citar a possibilidade de cancelar a concessão da distribuidora Enel. Mas especialistas ouvidos pelo Jornal da Record avaliam que essa seria uma medida extrema. Era madrugada e esta padaria só funcionava à luz de vela. Já tem 1 semana, 2 semanas atrás, já está continuando essa mesma situação.
Durante o dia, o Mercado Municipal de São Paulo se manteve aberto graças ao gerador. Enquanto isso, comerciantes vizinhos tiveram que lidar com vários transtornos. Está naquele vai e volta. Vai, passa uns 20 minutinhos, volta de novo. E está assim até agora. Mesmo assim a gente tem que continuar, né? Porque se fechar o prejuízo é maior também. De acordo com a Enel, a falta de luz foi consequência do furto de cabos da rede subterrânea e o problema foi solucionado. Mesma explicação para a queda de energia no início da semana em outra parte do centro da capital paulista. No mês passado, houve pelo menos 4 apagões em pouco mais de uma semana. Com os frequentes problemas no fornecimento de energia elétrica, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu à Agência Nacional de Energia Elétrica a abertura de um processo administrativo com o objetivo de averiguar possíveis falhas da concessionária Enel. O ofício enviado à ANEEL também fala em sanções que devem ser impostas à distribuidora Enel caso a investigação constate o descumprimento de cláusulas contratuais. Entre as punições, prevê a caducidade ou o cancelamento do contrato de concessão da empresa. Por lei, a caducidade de concessão só pode ser aplicada se ficar comprovado que a empresa não tem condições financeiras de manter a prestação do serviço. Outra possibilidade é se uma análise técnica constatar infrações e a empresa não conseguir solucionar os problemas. Nos 2 casos, a concessionária tem o direito de se defender. A Enel afirma que cumpre integralmente todas as obrigações contratuais e que está implementando um plano para fortalecer e modernizar a estrutura da rede, além de aumentar o quadro de funcionários. Para este advogado, cancelar a concessão da empresa é uma medida extrema e pouco provável. A ANEEL tem um leque de alternativas no âmbito da sua fiscalização para buscar aprimorar o serviço prestado. É estabelecido junto com a distribuidora uma série de investimentos e ações que a distribuidora precisaria fazer para melhorar o serviço prestado. Outras alternativas no âmbito da fiscalização que antecederiam a caducidade seria uma penalidade de advertência, uma multa e qualquer outro instrumento parecido. O presidente do Instituto Acende Brasil também não acredita em um cancelamento do contrato com a Enel. Acho importantíssimo a ANEEL fiscalizar, analisar e tomar medidas, inclusive de penalidade para a empresa, quando isso fica provado na investigação que faz. Houve multas que ela aplicou, a concessionária reconheceu e pagou, e houve tantas outras que ela aplicou e agora a concessionária está fazendo o recurso administrativo como reza o rito regulatório, e é assim que deve ser feito. Mais de 2 milhões de pessoas estão há quase 3 dias sem água no Rio de Janeiro depois da contaminação de um dos maiores mananciais de captação do estado. Análises apontam a presença de um produto químico altamente tóxico, usado na fabricação de gasolina e de solventes. A gota de esperança logo desaparece com a torneira seca. Com a cisterna quase vazia, esse condomínio em Niterói já raciona água. Amanhã o racionamento vai ser mais reduzido ainda. Para amenizar os transtornos, carros-pipa foram enviados para escolas e hospitais. A crise no abastecimento levou a uma corrida aos supermercados. As prateleiras com água mineral estão quase vazias. Aonde a gente poderia comprar água, os mercados não têm água, porque a gente depende da água para tudo. Desde quarta-feira, mais de 2 milhões de pessoas estão sem água por causa da paralisação das atividades da segunda maior estação de tratamento da região metropolitana do Rio. A interrupção de emergência foi provocada pela presença de tolueno, uma substância tóxica usada na fabricação de gasolina e solventes. O sistema, que se chama Imunana Laranjal, abastece 4 cidades, além da ilha de Paquetá. As águas são captadas dos rios Guapiaçu e Macacu e seguem por um canal até a estação de tratamento. Análises do Instituto Estadual do Ambiente apontaram alta concentração da substância em um dos rios, perto de um oleoduto desativado da Petrobras. Em nota, a empresa afirmou que não há produção e nem circulação de tolueno pelas instalações e que o duto nunca entrou em operação. Ainda é cedo para dizer se é duto, o que é. A Polícia Civil está acompanhando de perto
o processo para que a gente possa responsabilizar, mas eu garanto à população que está sendo feito todo o trabalho para que a gente normalize ainda no dia de hoje. No trecho onde o problema foi detectado, técnicos da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio construíram uma barreira para evitar vazamentos. Mas os moradores ainda podem passar o fim de semana sem água. O sistema, que tem capacidade para tratar 7.000 litros por segundo, demora até 72 horas para abastecer toda a região. No ano passado, uma espuma tóxica interrompeu o fornecimento de água para mais de 10 milhões de pessoas. E em 2020, a contaminação pela geosmina, substância provocada pelo aumento da poluição, alterou o gosto, a cor e o cheiro da água. É uma coisa de segurança social. Então, esses locais, sem dúvida nenhuma, tem que ter estudos de risco bem mais apurados. Não apenas estudo de risco, mas medidas preventivas que evitem esse tipo de risco no futuro. A boate onde uma estudante estrangeira afirma ter sido vítima de um estupro coletivo foi interditada no Rio de Janeiro. Agora, uma nova vítima disse que também sofreu violência sexual no mesmo lugar no ano passado. Uma noite de diversão no Rio que virou um pesadelo. Câmeras de segurança da boate registraram o momento em que a vítima deixa o local desnorteada no último domingo. Ela aparece ao lado de uma amiga e do chefe da segurança, esse homem de camisa branca. A estudante estrangeira, de 25 anos, estava de passagem aqui pelo Rio de Janeiro e seguiria para a Bahia, onde pretendia morar por um ano. A vítima diz ter sido violentada sexualmente por 5 homens neste quarto escuro da boate. Eu estou processando tudo, mas foi muito difícil para mim. Depois que a denúncia ganhou destaque no noticiário, uma segunda mulher procurou a polícia e disse que também foi abusada sexualmente, no mesmo local, em novembro do ano passado. A boate fica aqui na Lapa, um dos maiores pontos da boemia carioca. E depois das denúncias, foi interditada pela prefeitura. Segundo a Secretaria de Ordem Pública, o local vai ficar fechado até o fim das investigações. O Corpo de Bombeiros informou ainda que o espaço funcionava de forma irregular, sem o certificado de vistoria anual. Os responsáveis pela boate informaram que estão colaborando com as investigações. A polícia já identificou o homem que teria atraído a estrangeira para o quarto secreto. Agora reúne elementos para esclarecer o que de fato aconteceu naquela noite. Ainda hoje, Polícia Federal investiga quem financiou a fuga dos 2 presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Presidente Lula marca reunião com ministros no fim de semana para tratar sobre a crise na Petrobras. O Ministério Público investiga a morte de mais de 400 toneladas de peixes no lago de Canabrava, no interior de Goiás. O Brasil tem um déficit de mais de 6 milhões de moradias. O estudo da Câmara da Indústria da Construção indica ainda que o país precisaria investir 200 bilhões de reais por ano para amenizar a situação. Na cama de solteiro, dorme um casal. Martinho e a mulher dividem o espaço em apenas um cômodo, onde mal cabem a geladeira e o fogão. Para beber e para cozinhar, ele tem que pegar água de uma torneira no campo de futebol da comunidade. O lugar não tem banheiro. Banheiro a gente usa aí dos bar. E a minha mulher na casa de uma amiguinha que tem ali na frente. Os dois já moram aqui há 3 anos. O Martinho faz parte de uma estatística que retrata um dos nossos maiores problemas sociais. Muitos brasileiros não têm condições mínimas nos locais onde vivem. Uma pesquisa mostra o quanto o país ainda precisa avançar para resolver essa situação. Faltam hoje no Brasil 6 milhões e 300 mil moradias. É o tamanho do déficit habitacional que tem várias formas. Não só a moradia em locais improvisados ou insuficientes para o tamanho da família, mas também
gasto excessivo com aluguéis. Quando as famílias gastam bem mais de 30% com o aluguel. Então, isso mostra que elas precisam de uma moradia porque elas despendem grande parte da sua renda para o aluguel e sobra aí uma parcela menor para as outras necessidades básicas. Para zerar o déficit habitacional, o estudo da Câmara Brasileira e da Indústria da Construção calcula que o Brasil precisa investir quase 200 bilhões de reais por ano em novas moradias. Precisa de um esforço conjunto de governos estaduais, municipais, do governo federal e da sociedade, do legislativo, para a gente ter uma conjunção de recursos para aplicação em habitação, em especial até 2 salários mínimos. Um esforço para mudar uma imagem que o país precisa superar e garantir um direito básico de todo cidadão. Uma casinha, né, para morar, para dormir, né, para guardar as coisinhas de nós, né. Subiu para 12 o número de mortos no terremoto que atingiu Taiwan na última terça-feira. As autoridades começaram a demolir os prédios afetados pelos tremores. Centenas de pessoas ainda aguardam por socorro em áreas que ficaram intransitáveis por causa dos deslizamentos de terra. Hoje, os bombeiros resgataram 9 pessoas que estavam presas em uma caverna. O terremoto deixou mais de 1.100 feridos. E um terremoto de magnitude 4,8 graus em uma escala que vai até 10 atingiu a região nordeste dos Estados Unidos. O tremor chegou a interromper uma sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas hoje pela manhã em Nova York. Madam President, am I okay to continue? O epicentro foi registrado no estado de Nova Jersey, a cerca de 65 quilômetros da cidade de Nova York. Uma câmera de segurança flagrou o susto de clientes de uma cafeteria. Aeroportos interromperam voos. Segundo o Serviço Geológico americano, foi o maior abalo na região nordeste do país desde 1950. Moradores de Maryland e Massachusetts também sentiram os tremores. Não houve registro de vítimas ou danos estruturais. Ainda hoje, defesa de Robinho pede redução de pena ao Superior Tribunal de Justiça. Mãe e madrasta são julgadas no Rio Grande do Sul por tortura e morte de criança de 7 anos. União Europeia identifica organizações criminosas mais perigosas do continente e aponta relação com o Brasil. Bancos de sangue em várias regiões do país operam hoje com menos da metade dos estoques. A epidemia de dengue agravou a situação. Quem já teve a doença na forma mais grave fica impedido de doar sangue por até 180 dias. A primeira vez que o Tarcísio doou sangue foi há 10 anos. Hoje, fez questão de retomar o compromisso de ajudar a salvar vidas. Acho que é importante, né, principalmente sentir o bem que a gente está fazendo a quem necessita, mesmo sem saber quem seja. Num dos maiores hemocentros do Brasil, a Fundação ProSangue em São Paulo, que atende cerca de 80 instituições de saúde da capital e região metropolitana, a doação sempre chega em boa hora. O Banco de Sangue trabalha hoje com cerca de 45% da capacidade, o que deixa o estoque numa situação crítica, em especial para os tipos O positivo e negativo, os mais usados em procedimentos, inclusive nas alas de pediatria dos hospitais. A queda nas doações durante a epidemia de dengue torna o cenário ainda mais delicado, já que o tratamento da forma grave da doença é feito justamente com um componente do sangue, as plaquetas. Quem teve dengue precisa ficar um tempo sem doar sangue, o que deixa o estoque ainda mais baixo. Se a pessoa teve a dengue comum, depois de 30 dias ela pode doar. Se ela teve a dengue hemorrágica, são 180 dias. Isso que eu acho que é a grande mensagem. Se você é um doador de sangue, continue doando. Se você não é, venha ser. A situação se repete em outras regiões do país. Hemocentros de Brasília, Recife, Campo Grande, Manaus, Boa Vista e Porto Velho operam hoje com menos da metade da capacidade.
Em São Paulo, as equipes apostam na coleta itinerante e, sempre que possível, se deslocam até condomínios e empresas em busca de doadores. Se por alguns motivos, em algumas épocas do ano, doadores antigos acabam desistindo e se afastam dos hemocentros do Brasil, a boa notícia é que sempre tem gente nova chegando, como a Alanis, que hoje está doando sangue pela primeira vez. Um desejo antigo que ela só está realizando agora. Ela já havia se candidatado outras vezes, mas não tinha o peso mínimo exigido, de 50 quilos. Doando sangue você pode salvar várias vidas e ajudar várias pessoas. Talvez um dia eu possa precisar também. O impostômetro, painel instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo, alcançou hoje a marca de R$1 trilhão em impostos pagos pelos contribuintes aos governos federal, estaduais e municipais, desde o começo do ano. O valor foi atingido 21 dias antes na comparação com o ano passado. O rompimento de uma adutora causou transtornos para moradores, comerciantes e motoristas em Osasco, na Grande São Paulo. A água invadiu prédios e lojas e interditou ruas. A Companhia de Saneamento de São Paulo informou que já iniciou o reparo. Morreu hoje o vice-presidente da Caixa, Marcelo Bonfim. Ele foi empregado de carreira do banco por 33 anos, com destaque para a atuação como superintendente regional de Minas Gerais. Bonfim não resistiu após contrair dengue. A Caixa lamentou a morte. Deve terminar hoje o julgamento das acusadas pela morte de um menino de 7 anos no Rio Grande do Sul. A mãe confessou que matou o filho em 2021. As lágrimas são de Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, de 28 anos, uma mãe que confessou ter participado da morte do próprio filho. Miguel dos Santos Rodrigues tinha 7 anos quando foi morto na madrugada de 28 de julho de 2021 em Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul. A mãe, Yasmin, procurou a polícia dizendo que a criança estava desaparecida. Depois, confessou o crime. Não vamos entrar para pedir a absolvição da Yasmin. O nosso pedido é de condenação, sim, mas nós vamos pedir a condenação dela dentro daquilo que a legalidade permite, no nosso entendimento. Na época da morte, a mãe de Miguel deu detalhes aos policiais de como cometeu o crime. O Ministério Público também acusa Bruna Natiele Porto da Rosa, que na época era companheira de Yasmin. As duas mulheres respondem por homicídio triplamente qualificado, com agravantes motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de tortura e ocultação de cadáver. Essa própria confrontação delas, de uma jogar a culpa na outra, já demonstra que elas agiram sim em conluio, em conjunto, né? Provas do processo indicam que a criança sofria maus tratos. Quando morreu, pesava apenas 15 quilos. Foi espancado, era torturado psicologicamente e fisicamente, e ele não comia. Qual foi a sua participação? Eu torturei ele psicologicamente. Câmeras de monitoramento mostram que as mulheres caminharam com uma mala por cerca de 2 quilômetros. Yasmin confessou que jogou o corpo do filho dentro de um rio. E eu não podia deixar ninguém mais carregar, porque a culpa era minha. Até hoje, o corpo de Miguel não foi encontrado. Os bombeiros seguem com as buscas pela menina de 6 anos que foi arrastada numa enxurrada em Aparecida de Goiânia. Hoje foi encontrada a mochila da criança. Câmeras de segurança registraram o momento em que a menina foi arrastada pela água. Samela, de 6 anos, voltava para casa com a mãe nesta quinta-feira, quando as duas foram surpreendidas pelo temporal. Nesta outra gravação, mãe e filha aparecem caminhando minutos antes, quando a chuva não estava tão intensa. Mas, ao virar a esquina, elas foram surpreendidas pela enxurrada. Samela foi arrastada para dentro de um córrego. Hoje, a mochila da menina foi encontrada a 5 quilômetros do local do desaparecimento. O presidente Lula convocou para domingo uma reunião com os principais ministros
para discutir a situação na Petrobras. Vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. O problema continua sobre a mesa. Ou seja, a expectativa segue pelo menos até o domingo, fim de semana dentro, né, Cris? Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. O presidente Lula retornou a Brasília depois de cumprir agendas em Pernambuco e no Ceará. Agora, ele deve decidir se vai manter ou não o atual presidente da estatal, Jean Paul Prats. No Recife, em Pernambuco, o presidente Lula autorizou o início das obras de prevenção a deslizamentos de encostas. A previsão é de que os trabalhos comecem ainda em abril. No interior do Ceará, o presidente visitou a obra da ferrovia Transnordestina, que começou a ser feita no último ano do primeiro mandato de Lula, em 2006, e que deveria ter ficado pronta em 2010, mas até hoje não foi concluída. Nós vamos terminar essa ferrovia. E eu quero dizer para vocês que o ano que vem, eu quero pegar o lugar mais longínquo no Piauí, entrar num vagão e vir até esse local aqui para saber quando é que falta. O compromisso da empresa é que a gente pode terminar isso ou até o final de 2026 ou até o primeiro trimestre de 2027. Lula retornou a Brasília e veio direto para o Palácio da Alvorada. Aqui, ele recebeu o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O presidente planeja marcar no domingo uma reunião com ministros para discutir a situação da Petrobras. Lula e Jean Paul Prats, presidente da petrolífera, ainda não conversaram a respeito da crise que recai sobre a empresa. Prats quer pedir ao presidente que freie as críticas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo pessoas próximas a Prats, apesar de insatisfeito com o fogo amigo, ele não pretende pedir demissão e só vai sair do comando da estatal se for demitido por Lula. O nome de Aloysio Mercadante foi ventilado para o cargo, mas a avaliação é de que Mercadante faz um bom trabalho no BNDES e que não gostaria de assumir o comando da Petrobras. A Polícia Federal investiga quem pode ter financiado a fuga da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram recapturados depois de 50 dias de buscas. A dupla teve uma rede de apoio e recebeu até dinheiro via Pix depois de escapar da prisão. Segundo as investigações da Polícia Federal, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento teriam recebido um Pix de R$5.000 de um mecânico que abrigou a dupla por 7 dias em uma fazenda, na divisa entre Rio Grande do Norte e Ceará, no fim de fevereiro. A suspeita é que esse dinheiro tenha vindo de uma facção criminosa. A investigação já apontou financiamento que veio não da região, mas veio do Rio de Janeiro, por exemplo. Além da questão do recurso, houve todo um apoio logístico. Havia moradias que foram utilizadas pelos fugitivos, havia veículos, vestimentas, alimentação, embarcação utilizada para ir do Ceará até o Pará. Enfim, toda a estrutura necessária para ficarem escondidos durante um tempo, para fazerem os deslocamentos, inclusive o deslocamento que a nossa atividade investigativa apontou que teria como destino o exterior. Os dois fugitivos receberam também aparelhos de celular e dezenas de chips que eram trocados todos os dias para dificultar o rastreamento. Mesmo assim, os agentes da inteligência da Polícia Federal conseguiram cruzar os sinais de antenas de celular com o sistema de monitoramento de câmeras da Polícia Rodoviária Federal. O sistema permite capturar imagens das rodovias, além das placas dos veículos. A partir dessas informações, a operação foi montada para a prisão dos criminosos. A abordagem aconteceu em uma ponte sobre o rio Tocantins, perto da cidade de Marabá, no Pará. Os policiais fecharam os dois lados da pista e cercaram um comboio de 3 carros que levava os foragidos. Com eles foram presos mais 4 homens. A Polícia Federal não descarta novas prisões. A gente não descarta, obviamente, até pelo cenário que já descortinamos até o momento, com essas 14 prisões que fizemos, e que podem apontar outros caminhos, outros financiadores, enfim, outros apoios que houve durante essa fuga. Então, a investigação continua. Rogério e Deibson foram levados ontem à noite de volta à Penitenciária Federal de Mossoró, de onde fugiram em 14 de fevereiro. O presídio passou por reformas e teve a segurança reforçada.
Para saber mais notícias de Brasília, acesse r7.com. Bom fim de semana a todos. Cris e Celso. Obrigada, Fara. Fim de semana chegando e todo mundo quer saber como é que vai ficar o tempo. Então, vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Esse calorzinho vai continuar? Continua sim, mas com chuva em todo o Brasil. Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. As imagens de satélite mostram chuva neste momento em pontos isolados da região norte. Amanhã, a chuva mais pesada deve cair sobre o Nordeste. No Sudeste, a frente fria avança e deixa o tempo mais instável no litoral de São Paulo, inclusive com alerta para temporais e ventania na Baixada Santista. Em Salvador, no Maranhão e no oeste do Amazonas, tem risco de novas enchentes. Tempo firme nas áreas claras do mapa. Em Florianópolis e em São Paulo, sábado à tarde, com 26 graus e chuva forte. Em Brasília, faz 27. Em Natal, máxima de 32 e até 29 em Manaus. No Rio de Janeiro, vai dar praia no fim de semana. A chuva, se cair, será passageira. Máxima de 31 graus. Na segunda, faz até 33 e na terça, 32. Tempo delivery para o Nilson da cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, Lidy. Vamos lá, Celso. Nilson, aqui na nossa tela, muito boa noite. A meteorologia indica chuva passageira e máxima de 30 graus à tarde, tanto no sábado quanto no domingo. Na segunda, faz até 28, com pancadas. A Silvana e o Gilberto são de Ponte Nova, Minas Gerais. Vamos lá, boa noite, Silvana. Oi, Gilberto. Fim de semana ensolarado para vocês, com máxima de 32 e pancadas de chuva no fim do dia. Na segunda, faz até 31. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta mandar o seu pedido pelas redes sociais, usando a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso, bom fim de semana. Para você também, Lidy. Valeu, Lidy. Veja a seguir, Daniel Alves se pronuncia pela primeira vez desde que deixou a prisão na Espanha. Luxemburgo, o técnico mais vitorioso do Paulistão, avalia os times que disputam a final domingo, com transmissão da Record para todo o Brasil. Produtores de peixes do interior de Goiás tiveram um prejuízo milionário. O Ministério Público do Estado investiga por que milhares de peixes morreram na região de Minaçu. Lucas é criador de tilápias. No domingo, ele notou que os peixes começaram a morrer. Tá aí, ó. Quantidade de peixe morto. Todas as gaiolas. Olha. Toneladas e toneladas. Ele estima que perdeu cerca de 500 mil peixes, o equivalente a 400 toneladas de pescado. Mas ainda não acabei de contabilizar. Não terminamos de contabilizar. Em valores financeiros, uns 5 milhões de reais, eu acho que já foi. O criatório fica no Lago de Canabrava, município de Minaçu, a 520 quilômetros de Goiânia. O local fica entre duas usinas de energia elétrica, a de Canabrava e a da Serra da Mesa. A suspeita é de que os peixes tenham morrido por falta de oxigênio. Normalmente, neste trecho, há 3 miligramas por cada litro de água. No dia que os peixes morreram, os produtores fizeram uma medição e o índice deu apenas 0,4 miligramas de oxigênio por cada litro de água. Nosso trabalho ali foi feito e caracterizou não ser problema de doença. Está praticamente 100% descartado ser doença. Então, sanidade não é o caso. O caso ali, com certeza, é problema ambiental. O Ministério Público investiga o que causou a morte dos peixes. Peritos criminais e fiscais da Agrodefesa coletaram amostras da água e dos animais. Para saber se foi por conta da baixa de oxigênio, se foi por conta de algum fator natural, porque a gente tem que descartar para poder tentar identificar qual foi a conduta que gerou esse dano ambiental bem relevante. Nesta outra propriedade, foram recolhidas e enterradas cerca de 30 toneladas de peixe. Ele morreu todos os peixes dele, então acabou-se o ciclo. O ciclo que ele vinha mantendo há 6, 7 meses atrás, acabou-se. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal abertura de inquérito para investigar o deputado federal Luciano Bivar por suposta ameaça ao novo presidente do União Brasil, Antônio Rueda.
Em meio a uma crise interna pelo controle do União Brasil, o atual presidente do partido, Antônio Rueda, acusa o deputado federal e ex-presidente do partido, Luciano Bivar, de uma série de ameaças de morte. As intimidações direcionadas a Rueda e a família dele teriam acontecido no fim de fevereiro por ligações e mensagens de celular. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que autorize depoimentos de testemunhas. O caso chegou ao Supremo depois que Rueda fez uma representação criminal contra Bivar na Delegacia de Crimes Cibernéticos do Distrito Federal. Luciano Bivar tem foro privilegiado por ser deputado federal. Por isso, a representação foi enviada à Corte. O pedido está sob sigilo e será analisado pelo ministro Nunes Marques. A defesa de Rueda também pediu que Luciano Bivar seja investigado pelo suposto envolvimento no incêndio que destruiu 2 casas da família, mês passado, no litoral de Pernambuco. Hoje, a Polícia Civil do Estado concluiu que o incêndio foi criminoso. A perícia apontou que a porta dos fundos da casa de Rueda foi arrombada, mas nenhum material genético ou digital foi encontrado. Bivar nega as acusações. Há 2 semanas, Luciano Bivar foi afastado do União Brasil após reunião da executiva do partido. Israel reabriu hoje um ponto para a entrada de ajuda humanitária em Gaza. A passagem de Erez, que fica ao norte do território palestino, vai ser aberta pela primeira vez desde os ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado. A decisão foi anunciada depois da conversa ontem entre o presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Além da passagem de Erez, uma entrada por Rafah e o porto israelense de Ashdod também foram liberados para receber ajuda humanitária. Também hoje, as Forças Armadas de Israel demitiram os comandantes envolvidos no bombardeio que causou a morte de integrantes de uma ONG. A investigação do Exército revelou que os militares confundiram os integrantes da ONG com terroristas armados do Hamas. 2 comandantes foram demitidos. Na segunda-feira, um comboio que levava ajuda humanitária foi bombardeado e 7 pessoas morreram. A União Europeia fez um levantamento das redes criminosas que mais atuam no continente. Algumas têm ligação com o crime organizado no Brasil. O relatório feito pela Europol foi apresentado hoje em Bruxelas, na Bélgica. De acordo com a agência policial da União Europeia, 821 redes criminosas atuam na Europa, com mais de 25 mil integrantes. As investigações apontam que metade das facções mais perigosas da Europa está envolvida com o tráfico de drogas. Em seguida, os golpes aparecem como o segundo crime mais comum, desde financeiros até amorosos. A Europol afirma ainda que quase 90% das organizações usam estruturas comerciais para lavar dinheiro. Os setores mais utilizados são os da construção civil, hotelaria e logística. O mapeamento foi feito em conjunto entre as polícias dos 27 países integrantes da União Europeia. Contou ainda com a colaboração de outras 17 nações de fora do bloco. O Brasil é um desses países que tem um acordo de cooperação com policiais europeus. Uma das principais facções brasileiras é citada no relatório. Para os investigadores, a máfia albanesa fornece armas para o PCC em troca de cocaína. Albânia e Brasil ainda são apontados como os países com a maior atividade de tráfico de drogas fora da União Europeia. 25 criminosos brasileiros que estavam presos no Paraguai foram expulsos numa operação conjunta da Polícia Federal com a Polícia Paraguaia. Todos eram considerados foragidos por crimes cometidos aqui no país. A maioria tinha envolvimento com facções brasileiras que atuam no tráfico internacional de drogas na fronteira. 16 dos 25 detentos foram entregues às autoridades brasileiras em Foz do Iguaçu, no Paraná. A ponte da amizade que liga os 2 países chegou a ser interditada. Os demais criminosos foram entregues para a Polícia Federal em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.
A defesa de Robinho pediu redução de pena ao Superior Tribunal de Justiça. Os advogados do ex-jogador alegam que a legislação italiana é diferente da brasileira. A defesa alega que Robinho era réu primário e deveria cumprir a pena mínima para estupro no Brasil, que é de 6 anos. Os advogados querem ainda que o ex-jogador cumpra a pena inicialmente no regime semiaberto. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália por um estupro coletivo cometido em 2013, numa casa noturna em Milão. No mês passado, o STJ julgou que o ex-jogador deveria cumprir a pena no Brasil. Ele está preso na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. E Daniel Alves se pronunciou pela primeira vez desde que deixou a prisão na Espanha. Daniel Alves concedeu uma entrevista ao jornal El Periódico, de Barcelona. Sobre 1 ano e 2 meses que ficou preso, disse não ter sido muito pesado. Onde quer que eu vá, sobrevivo, me adapto a tudo, afirmou o jogador. Ele disse também que está tranquilo e que agora não tem muito mais o que fazer, além de ir toda sexta-feira ao tribunal para provar que não deixou a cidade. Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro, mas recorreu e, após pagar uma fiança de mais de 5 milhões de reais, vai esperar um novo julgamento em liberdade. E faltam só 2 dias, Celso, para a grande final do Paulistão. Domingo, às 6 da tarde, a bola rola para Palmeiras e Santos. Mas a transmissão da Record para todo o Brasil começa às 5h30 da tarde. Campeão paulista pelos 2 clubes, o técnico Vanderlei Luxemburgo acredita que o Peixe conquistou uma vantagem importante para a decisão. Como o Palmeiras, que precisa vencer, vai jogar. E o Santos, será que vai pintar um novo esquema para garantir pelo menos o empate e o título? Para o multicampeão Vanderlei Luxemburgo, após vencer o primeiro jogo da final por 1-0, o Peixe colocou uma mão na taça. Agora o Santos leva uma vantagem. Ela decide uma competição, desde que você jogue o jogo e não fique administrando a vantagem. Luxemburgo é o técnico mais vitorioso da história do Paulistão. Ele passou por diversos clubes e foi campeão em 4. A primeira taça foi com o Bragantino. Pelo Palmeiras, foram mais 5 conquistas. Pelo Santos, outras 2. E mais uma pelo Corinthians. Para Luxemburgo, a manutenção do grupo vitorioso, incluindo o técnico Abel Ferreira, é o trunfo do Palmeiras. Em relação ao Santos, ele acredita que jogadores experientes estão fazendo a diferença. O Santos se reestruturou bem, contratando jogadores experientes que estão dando resultado e a molecada está lá acompanhando, que é o que tem que acontecer. O Peixe treinou hoje, num clima descontraído, mas as aparências enganam. Não dá para esconder a ansiedade, né? Se trata de um título para nós muito importante, num ano de reconstrução do clube, né? Do outro lado, os palmeirenses contam com o apoio da torcida para conquistar o 3º Paulistão consecutivo. Espero que eles apoiem do começo ao fim, que a gente vai dar a vida para, se Deus quiser, sair com o título. Mesmo com toda a experiência, Luxemburgo prefere não arriscar um palpite. Cara, pô, deixa eu bola de cristal não, cara. Tá doido? Comprei até a pipoca, Celso. Tá certo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. A edição na íntegra está, e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, Celso Zucatelli apresenta episódio inédito de Quilos Mortais. Boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite.